prévia da inflação de abril indicou a maior taxa para o mês em quase 30 anos. Exportação de carne bovina cresceu no primeiro trimestre e você vai ver também. Confiança da indústria volta a subir no mês de abril. Estatal russa interrompe fornecimento de gás natural para a Polônia e Bulgária. E a Bulgária entende como chantagem. E ainda, até o mês de fevereiro, quase 60% da população americana já foi infectada pelo coronavírus. E você vai conhecer um menino de apenas 5 anos de idade, que é o brasileiro mais novo a entrar para o Clube Mundial de Pessoas com Alto QI. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo a essa edição. Agora, 1h02 pelo horário de Brasília, estamos ao vivo. E vamos juntos dar uma olhada nos destaques desta quarta-feira no Brasil e no mundo. Puxada pela gasolina, a prévia da inflação de abril indicou a maior taxa para o mês em 27 anos. E em 12 meses, o indicador também acumula alta. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA 15, que é uma prévia da inflação oficial do país, ficou em 1,73% em abril. É a maior taxa para o mês desde 1995. Segundo o IBGE, em março a taxa foi de 0,95% e em 12 meses o IPCA 15 acumulou alta de 12,03%, acima do registrado nos 12 meses imediatamente anteriores. No ano, os preços subiram em média 4,31%. A gasolina foi a principal responsável pela alta da inflação no mês, com alta de 7,51%. Também houve altas acentuadas do diesel, do etanol e do gás veicular, levando a alta dos transportes a 3,43% na prévia do mês. Ainda entre os transportes, as passagens aéreas que haviam recuado em março subiram em abril. Houve altas ainda nos preços dos táxis, nas passagens de metrô e de ônibus urbanos. Além dos transportes, outras altas também foram verificadas nos grupos de alimentação e bebidas, habitação, vestuário e artigos de residência. A média das expectativas do mercado para a inflação fechada de 2022 está atualmente em 7,65%, abaixo dos 10,06% registrados em 2021. E um levantamento apontou que o preço da gasolina subiu pela segunda semana seguida e atingiu um novo recorde no país. A média do litro ficou em R$ 7,27 na semana passada. Esse é o maior valor nominal desde 2004. E ainda falando de economia, a exportação de carne bovina cresceu no primeiro trimestre. O levantamento de consultoria Safras e Mercado indicou uma recuperação da pecuária aqui no país. A demanda pela carne brasileira cresceu 30% nos primeiros 3 meses de 2022, em comparação com o mesmo período do ano passado. Em janeiro, fevereiro e março, as exportações de carne bovina registraram seguidas altas. Da mesma forma, a receita do setor cresceu pelo mesmo período. E a expectativa é de que a tendência se mantenha para os próximos meses. A China, que representa quase 50% das exportações brasileiras, segue forte com a procura. E o que podemos dizer também é que o boi brasileiro é o mais competitivo do mundo, além da grande capacidade produtiva. E o que podemos dizer também é que o boi brasileiro é o mais competitivo do mundo, além de sua grande capacidade produtiva. O estudo também mostrou que o abate de bovinos deve crescer em média 7% no ano. 31 milhões de cabeças de gado devem ser abatidas em 2022. E a confiança da indústria voltou a subir neste mês de abril. Essa foi a primeira alta depois de 8 quedas seguidas. O índice de confiança da indústria, medido pela Fundação Getúlio Vargas, teve alta de 2,4 pontos de março para abril deste ano. O primeiro aumento veio após 8 quedas seguidas do indicador, que atingiu 97,4 pontos em uma escala de 0 a 200. A confiança aumentou entre empresários de 11 dos 19 segmentos pesquisados. A alta foi puxada principalmente pelo índice de expectativas, que avalia a percepção do empresariado em relação ao futuro e que subiu 3,2 pontos e chegou a 96.
O componente que mais contribuiu para o crescimento do índice de expectativas foi a produção prevista para os 3 meses seguintes. O índice Situação Atual, que mede a confiança em relação ao presente, avançou 1,4 ponto e chegou a 98,4. O componente com melhor desempenho foi a situação atual dos negócios. Agora eu falo com você, eleitor. Atenção, quem precisar regularizar o título deve se apressar. O prazo vence em apenas uma semana. Os eleitores têm até o dia 4 de maio para emitir, transferir ou regularizar o título de eleitor e participar das eleições gerais deste ano. Após essa data, terminam as alterações no cadastro eleitoral e não vai ser mais possível emitir título ou regularizar a situação para votar para presidente, governadores, senadores, deputados federais e estaduais pelo pleito em outubro. O alistamento e o voto são obrigatórios para maiores de 18 anos e facultativo para quem tem entre 16 e 17 anos, e também para os maiores de 70 anos e analfabetos. Quem é obrigado a votar e não comparece às urnas fica em débito com a Justiça Eleitoral. Deixar de votar ou justificar o voto por 3 eleições seguidas gera o cancelamento do título. É preciso lembrar que cada turno de votação é considerado uma eleição. E ter o título cancelado impede a pessoa de exercer vários atos da vida civil, como participar de licitações, contratar com o poder público, renovar passaportes e se inscrever em concurso, entre outras consequências. Para emitir ou regularizar o título, não é preciso ir a um cartório eleitoral. Basta acessar o portal do Tribunal Superior Eleitoral e resolver tudo pelo sistema Título Net. E atenção, viajantes, a Câmara dos Deputados aprovou a retomada do despacho gratuito de bagagem de até 23 quilos em voos nacionais e até 30 quilos em voos internacionais. A proposta foi incluída durante a votação de uma medida provisória que flexibiliza regras para o setor aéreo, conhecida como MP do Voo Simples. Foram 273 votos a favor e 148 contrários. A proposta segue para análise do Senado Federal, que tem até dia 1º de junho para votar. E agora a gente fala sobre o conflito no leste europeu. O monumento da era soviética, erguido em Kiev para simbolizar a amizade entre Rússia e Ucrânia, foi derrubado ontem em resposta à invasão russa ao país vizinho, de acordo com o prefeito da cidade. A estátua mostrava um trabalhador ucraniano e outro russo em um pedestal, segurando juntos uma ordem soviética de amizade. A estátua estava localizada sob o Arco da Amizade do Povo, erguido em 1982, para comemorar o aniversário de 60 anos da União Soviética. O arco, que fica posicionado por cima da imagem, permanecerá no local, porém agora ele deixará de se chamar Arco da Amizade do Povo e receberá as cores da bandeira ucraniana. Ainda não há indícios de qual será a nova nomenclatura. E a Rússia afirmou que destruiu armas ucranianas fornecidas por países ocidentais. O anúncio acontece depois da reunião de representantes de quase 40 países para discutir sobre como reforçar a defesa ucraniana. Em um comunicado, o Ministério afirmou que mísseis de alta precisão foram disparados a partir do mar contra a fábrica de alumínio de Zaporizhia, no sudeste da Ucrânia. A nota não informa o tipo de armamento destruído na ação. O Exército também afirmou que bombardeou 59 alvos na Ucrânia, 50 que abrigavam tropas e 4 depósitos de munição. O anúncio acontece depois da reunião na véspera de representantes de quase 40 países para discutir sobre como reforçar a defesa ucraniana. O Exército da Ucrânia reconheceu nesta quarta que as tropas russas avançam no leste do país e conquistaram várias localidades da região de Kharkiv e do Donbass. Após o anúncio da estatal russa de que o fornecimento de gás natural para a Polônia e Bulgária seria suspenso nesta quarta-feira, a Bulgária afirmou que a medida é uma chantagem. O primeiro-ministro da Bulgária denunciou nesta quarta-feira uma chantagem inaceitável depois que o grupo russo Gazprom suspendeu o fornecimento de gás ao país e à Polônia, ambos integrantes da União Europeia.
O corte de gás por parte da Gazprom é uma violação grosseira do contrato e uma chantagem para usar um plano de pagamento em rublos que está fora do contrato e seria feito por terceiros que não garantem as entregas nem o dinheiro dos búlgaros. Não vamos ceder a tal extorsão. O chefe de governo acrescentou que a Bulgária vai revisar todos os contratos com a Gazprom, incluindo o que diz respeito ao trânsito para países terceiros como a Hungria. A interrupção foi decidida porque a Bulgária e a Polônia não pagaram pelo abastecimento em rublos. A exigência foi feita pela Rússia em resposta às sanções ocidentais impostas contra o país após a invasão à Ucrânia. Em um comunicado, a Gazprom afirmou que notificou as empresas de gás búlgara e polonesa sobre a suspensão do fornecimento de gás a partir de 27 de abril e até que o pagamento seja feito em moeda russa. A Bulgária afirmou que no momento não prevê restrições ao consumo e que o governo está preparado para este tipo de cenário. De acordo com as regras da União Europeia, todos os países devem ter um plano de emergência para lidar com um choque no fornecimento de gás. O armazenamento está atualmente em 32% e o bloco já está trabalhando em uma resposta coordenada para a Rússia. E veja a seguir, até o mês de fevereiro, quase 60% da população americana já foi infectada pela Covid. E ainda você vai conhecer um menino de apenas 5 anos de idade que é o brasileiro mais novo a entrar para o Clube Mundial de Pessoas com Alto QI. Em instantes, voltamos já. Já estamos de volta, ao vivo, agora é 1h15 pelo horário de Brasília. Vamos juntos rapidinho até a Praça da República para ver como está o tempo nesse momento. Olha só, o sol aparece entre nuvens, nesse momento faz 29 graus e o dia, claro, está lindo. De volta comigo, vamos verificar como está a vacinação contra a Covid aqui no Brasil. O país já aplicou mais de 427.262.000 doses de vacinas contra a Covid-19. De olho aqui no nosso telão, no nosso vacinômetro, segundo o Ministério da Saúde e as Secretarias Estaduais de Saúde, a primeira dose foi aplicada em 83% da população, enquanto 76,64% dos brasileiros tomaram a segunda dose e os que receberam a primeira dose de reforço chega a 40,57% da população. E o número de doses aplicadas nas crianças entre 5 e 11 anos de idade chega a mais de 11.703.000. Até o mês de fevereiro deste ano, 58% da população dos Estados Unidos foi infectada pela Covid. A porcentagem equivale a mais de 190 milhões de pessoas. De acordo com o estudo publicado nesta terça-feira, a porcentagem equivale a mais de 190 milhões de pessoas. O número é bem maior do que os 80 milhões de casos oficialmente registrados, com a maior parte das infecções não diagnosticadas, assintomáticas ou não reportadas. Cerca de 75% das pessoas com menos de 18 anos foram infectadas, segundo um relatório baseado em um estudo representativo de abrangência nacional sobre o nível de anticorpos. Houve um enorme surto durante a onda da variante Ômicron no último inverno no hemisfério norte, especialmente entre as crianças. A cada mês, entre setembro de 2021 e janeiro de 2022, o estudo analisou cerca de 75 mil amostras de sangue de todo o país, assim como 45 mil amostras em fevereiro deste ano. O estudo analisou apenas anticorpos gerados em resposta a infecções do coronavírus e não os gerados por vacinas. Em seguida, as estimativas em âmbito nacional foram produzidas usando métodos estatísticos para ponderar por idade, sexo e status metropolitano. Os Estados Unidos registram desde o começo da pandemia quase 1 milhão de mortes pela doença. Sustentabilidade foi o destaque da pauta desta terça-feira da NAB Show 2022, que é a maior feira mundial de tecnologia, entretenimento e mídia. O evento está sendo realizado em Las Vegas, nos Estados Unidos. O deputado federal Davi Soares, do União de São Paulo, participa das discussões a respeito de soluções mais eficazes em termos de consumo energético para impactar menos o meio ambiente. E hoje, aqui na NAB,
estamos participando de fóruns. E a grande discussão, muito além da interatividade, é a questão ambiental. Produtos que estão sendo anunciados aí com possibilidade de consumo de mais de 90% menos de energia, portanto aí uma preservação do meio ambiente. A preocupação do segmento do audiovisual e da radiodifusão com a questão ambiental faz todo sentido. Cresce no mundo a temática da chamada pegada ecológica, que está ligada à crescente demanda mundial por bens de consumo que não coloquem em risco os principais recursos naturais do planeta. A questão ambiental, a ecologia está presente nos debates, nos fóruns e na venda, na promoção de produtos que as empresas vêm trazer aqui para, digamos, ser atrativas ao mercado. Uma outra pauta em alta no mundo está tramitando na Câmara dos Deputados, em projetos que visam a regulação da compra e venda de créditos de carbono no país. Este mercado pode trazer receitas de até 100 bilhões de dólares ao Brasil, segundo o estudo do ICC Brasil. Empresas de destaque no ramo tecnológico mundial apresentaram novidades no evento. Nós temos agora uma volta com a Tesla, que está patrocinando vamos dizer assim, essa carona de cortesia, para eles conhecerem a experiência. Sensacional o carro. Eu acho que o Brasil precisa trazê-los imediatamente, uma fábrica no país. São oportunidades aí incríveis. Aprovado, nota 10. A NIB Show 2022 segue com exposições, palestras e atividades multidisciplinares no Centro de Convenções de Las Vegas. E antes de encerrar, nós vamos mostrar para você de casa um menino de apenas 5 anos de idade, que é o brasileiro mais novo a entrar para o Clube Mundial de Pessoas com Alto QI, com alto nível de inteligência. Os testes realizados com o Theo constataram que o garoto é um verdadeiro gênio. Dinossauros. Essa é a paixão do Theo, de 5 anos. Eles são bem legais. Eu gosto muito de coisa pré-histórica. Um gosto comum entre crianças dessa idade, mas são poucas as que têm o conhecimento que esse menino tem. Atenção à aula que ele dá sobre o monolofossauro. O monolofossauro, ele tem uma crista que quase pega a cabeça inteira dele. E também ele usa uma crista assim na cabeça dele para atrair fêmeas na época do acasalamento. O garotinho decorou todas essas informações e muito mais logo depois de aprender a ler praticamente sozinho aos 3 anos de idade. Naqueles dias, Sanderson Soneca pilotava uma estrela cadente. Ele morava dentro de sua estrela. Ele queria saber o que eram as letras, como é que as letras formavam sílabas e como é que a sílaba virava uma palavra. E daí, mas como é que eu faço uma palavra virar uma frase e parágrafo e assim em diante, vai crescendo, né? Quando começou a ler, o menino estava fora da escola por causa da pandemia. Mas assim que as aulas presenciais voltaram... Então, as professoras chamaram a gente para conversar, a diretora da escola, e eles explicaram que o Theo estava com um desempenho muito acima do que era esperado para a idade dele, e eles até sugeriram que a gente fizesse o teste de inteligência, por conta que tinha uma probabilidade muito alta dele ser classificado como superdotado, né? Isso precisaria de um acompanhamento especial. Foi a partir disso que a família resolveu entender a condição de altas habilidades do Theo. E para isso, procurou a doutora Nathalie, que aplicou a ele uma avaliação neuropsicológica durante 6 dias. Para avaliar uma suspeita de superdotação a altas habilidades, é muito importante a gente identificar o que de fato é uma superdotação e o que pode ser simplesmente reflexo de um ambiente que está superestimulando essa criança ou até mesmo reflexo de um hiperfoco dessa criança, né? E para isso é muito importante que a gente tenha, né, que sejam utilizados instrumentos padronizados, normatizados para a população brasileira. Então não é qualquer teste, né, e não é qualquer profissional. Esse profissional ele tem que saber aplicar esse instrumento de maneira adequada e interpretar de maneira adequada.
Os testes avaliaram inteligência e habilidades cognitivas, como memória, atenção, processamento visual, função executiva, linguagem e habilidade socioemocional. No caso do Theo, ele teve um QI de 146, superando 99% das crianças da mesma idade que ele. A neuropsicóloga conta que o menino já havia passado por outras avaliações que confirmaram o alto nível de inteligência dele. Mas foram os testes que ela aplicou que concluíram que o garoto de 5 anos hoje tem capacidade intelectual de um adolescente de 15. Ele não vai ter o conhecimento adquirido, talvez, de um jovem de 15 anos de idade. Mas ele tem a capacidade de resolução de problemas de um jovem de 15 anos. Estaria até acima de um QI de superdotação. Então, isso trouxe um pouco de preocupação, porque a gente sabia que a gente ia ter que ir um passo além para conseguir suprir essas necessidades que ele tinha. Foi aí que o Dr. Fabiano de Abreu, PhD em neurociências e autor de 50 estudos aprovados pelo Comitê Científico sobre Inteligência, entrou na história. Passou a acompanhar o menino prodígio e esclarecer as dúvidas da família, como esta do pai. Ele falou: Fabiano, você acha que pode atrapalhar no desenvolvimento dele, ele ultrapassar outras classes, no caso, outras séries, avançar 2, 3 séries? Pode prejudicar no processo de infância? Eu falei, não, a infância dele é fora da escola, a escola é feita para estudar. Então, ele pode sim avançar as séries na escola e ficar mais equiparado ao nível intelectual dos outros alunos e deixa para ele ser criança fora da escola. E aí os pais ajudam ele a ser criança também. Uma criança especial que agora faz parte da Mensa Internacional, a maior, mais antiga e mais famosa sociedade de autoquociente de inteligência do mundo. Hoje, o Brasil, nenhuma escola, nem universidade está preparada para o TEL, infelizmente. E pode ser que o TEL tenha que sair do país por causa disso. Por enquanto, na escola onde estuda, o TEL é muito bem aceito. Lá conseguiu avançar o ano escolar, está no 2º do ensino fundamental e se adaptou muito bem à nova fase. Mas quem sabe, num futuro não tão distante, ele vá mesmo estudar fora do país. Até porque oportunidades começaram a aparecer. O menino já tem bolsa para seguir os estudos em Miami, nos Estados Unidos. Com tantas qualidades, outras oportunidades virão. E aqui no Brasil ou qualquer outro lugar, o menino certamente tem tudo para ter um futuro brilhante. E olha que ele já tem até alguns planos. Por enquanto, eu acho que eu vou ser dentista, bombeiro, artista ou policial. Mas ainda tem muitas outras profissões que eu posso aprender. São várias as possibilidades para o garotinho que pensa como gente grande e já é capaz, inclusive, de dar esperança ao mundo. Por acaso, assim, você tem alguma ideia do que pode ser feito para tornar o mundo que a gente vive em um mundo melhor? Conseguirem limpar o Rio Tietê e também pararem de jogar lixo nele. Ótima ideia, viu? Ótima ideia. Isso faria bom pro lago, daí teria mais peixes no caminho, não teria aquele fedor de meia de chulé. Nós paulistas agradeceríamos se o Rio Tietê fosse limpo, bastante. Vai brincar. Obrigada, Theo. Um beijão. Ai, um prodígio esse, Theo, uma gracinha, né, Dani? Uma mente brilhante mesmo. Infelizmente não temos mais tempo, essa edição fica por aqui, mas muito obrigada pela sua companhia, um ótimo dia para você e até mais. Não se esqueça, daqui a pouquinho Juliana Dariva chega com mais informações. Uma boa tarde e até amanhã.